Graça e paz, amada igreja. Vamos fazer uma reflexão nesta tarde, né? A respeito do livro de Jó. É um texto conhecido. Está lá no capítulo 1 do livro de Jó. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade, Senhor. Falar conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Hoje é segunda-feira, né, irmãos? Então, lá no livro de Jó, antes aí um pouquinho do livro de Salmos, no capítulo 1, vou ler alguns versículos. Não vou ler todo não, irmão, só alguns versículos que Deus colocou no meu coração. Então, Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 11 diz assim: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E agora, no versículo 19 e 20, diz assim: eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Irmãos, eu creio que, acho que juntando com Jeremias aí, né? Jó foi um homem de Deus, abençoado também pelo Senhor, né? Assim como Jeremias, profeta. Jó, temente a Deus, rico, com tudo vindo da parte de Deus. A Bíblia diz que as características dele eram de um homem íntegro e temente a Deus. Características quase inexistentes nos dias de hoje. Totalmente íntegro e totalmente temente a Deus. E a Bíblia vai relatar alguns costumes que Jó tinha em relação ao seu dia a dia, em relação aos seus sacrifícios, em relação aos seus filhos, em relação à sua casa, em relação a tudo quanto ele tinha. Ele era muito conhecido, tinha muitos amigos, mas mesmo assim passou provações. Então, o livro de Jó é um livro que fala de provação, um livro que fala de provação com permissão do Senhor. Então, quem somos nós, irmãos, para recalcitrarmos, para blasfemarmos ou para dizermos algo contrário àquilo que acontece na nossa vida, quando nós temos um Deus que cuida de nós e que cuidou de Jó, e Jó foi provado ao extremo, irmãos. Não sei se algum de nós, ou o irmão, ou eu mesmo, teríamos tamanha, digamos, integridade e vida, carcaça, né, para suportar o que Jó suportou. E a Bíblia fala que Satanás tinha ali uma inveja. O acusador foi até Deus, assim como vai contra mim e contra a sua vida, e foi acusar Jó perante o Senhor. Na verdade, o Senhor engrandeceu a Jó, disse: viste meu servo Jó, que é temente, que é íntegro, que faz tudo, que se não desvia do mal. Então Satanás jogou ali, digamos, um dardo, né? No sentido de falar: você dá tudo para ele, tem tudo das tuas mãos, quero ver tirar um pouquinho digamos, da tranquilidade da vida dele, e ele vai blasfemar na tua cara, na tua lata, como diz todo mundo aqui, né, irmão? E Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo quanto ele tivesse, mas em Jó, não pode.
não pode tocar em Jó. E a Bíblia diz então que ele vai ali, Satanás vai fazendo aquela vontade dele, no sentido de ter sido permitido por Deus, e vai às fazendas, e vai à casa, e vai os filhos, e Jó então reconhece, né? Difícil derrubar Jó, irmãos. Veio um, falou uma notícia, ele nem é com ele. Veio outro, falou outra notícia, veio outro, falou com ele. Foi falando notícia ruim, irmão. Mas quando falou da família, acabou, que ele tinha aquele apego tão grande, ele suspirou, e esse versículo aqui é tremendo, e diz que ele se levantou, e que ele rasgou as suas vestes, e que ele raspou a sua cabeça, e ele reconheceu, nu, ou seja, sem nada, zerado, eu saí do ventre da minha mãe. E da mesma forma, eu voltar para lá. Ele diz assim, nu, saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Ou seja, de onde ele veio, do pó, sem nada, ele sabia que ia voltar para o pó, também sem nada. O Senhor me deu tudo. O Senhor, olha, se não fosse o Senhor, não tinha nada disso, não tinha filho, não tinha boi, não tinha casa, não tinha fazenda, não tinha amigo, não tinha nada. O Senhor me deu, e o Senhor agora está tomando. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmão, que palavra poderosa vinda de um homem. Vindo de um homem. Não é vindo de Deus, de um homem. Sabe, irmãos, que a gente tem muita força. Nós temos força para resistir ao pecado. Nós temos força para buscar a presença do Senhor. Nós temos força para não blasfemar na provação. Nós temos força para nos unir como igreja. Nós temos força para ajudar o próximo. Tem muita coisa que nós somos fortes, irmãos. E muitas que nós somos fracos. Mas naquilo que nós somos fortes, podemos ser provados. E quando formos provados, temos que olhar para o exemplo de Jó, que foi provado, né? E para derrubar Jó, a coisa foi complicada, irmãos. Teve que acabar com pontos da vida dele. Talvez se acabasse com uma parte financeira nossa, a gente já caísse. Talvez se acabasse com uma nossa bem material, um carro, uma casa, a gente já ficasse. Mas com Jó, irmão, só depois que chegou até os filhos, que ele então se rendeu e, digamos, exaltou e adorou o nome do Senhor. Eu não sei, estamos passando aí, muitos irmãos, emprego, vida financeira, enfermidade, problema na família, pecado. O pastor está até pregando sobre essas situações. Muita coisa, o homem e a mulher de Deus está sendo provado. Será que a gente está na provação, dobrando o nosso joelho, abrindo o nosso coração e dizendo: Senhor, sem nada eu vim para esse mundo. O Senhor me tirou de um lugar tenebroso, de um poço, de um lamaçal, conforme diz Davi. E sem nada eu cheguei. E sem nada também eu não quero nada daqui. O Senhor tem cuidado de mim e o Senhor está cuidando de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos adorar a Deus como Jó adorou na prova de nossas vidas. Porque assim a gente vai ser provado e aprovado, conforme diz Tiago, lá na sua epístola. Quantos de nós, passando pela prova, estamos adorando a Deus? Quantos de nós, passando pela adversidade, estamos engrandecendo o nome do Senhor? Será que a gente só fala com o outro irmão? O outro irmão aconteceu isso com ele. Irmão, fica firme, fica na prova. Mas quando com a gente? Que isso? Então, se com o outro a gente aconselha, se com o outro a gente pastoreia, se com o outro a gente é um braço forte, e quando acontecer conosco? Será que quando acontecer conosco não vai ser igual lá o Salmo 84, que diz que quando a gente passa pelo vale de lágrimas, faz dele um manancial? Oh, glória, irmãos, passar pelo deserto e fazer do deserto um manancial. O apóstolo Paulo diz que quando ele se sentia muito fraco, aí ele era forte. Será que ele não estava falando, irmãos, que nas provas ele sentia com mais poder a força do Senhor? Será que ele não buscava mais quando ele estava passando a luta, a provação? Será que Jó agora aqui, irmãos, sem nada para ele se escorar, sem dinheiro, sem família, sem casa, sem fazenda,
ele não agora estaria buscando com mais ímpeto ao Senhor? Pense nisso, irmãos. A prova, conforme diz, a prova está doendo, é lá que eu vou chorar. Que Deus esteja com o irmão, que o irmão não murmure, não reclame e continue adorando ao Senhor, pois o Senhor continua com você. E Deus te deu dons, talentos espirituais para você ser forte. Não fraqueje. Se na adversidade você fraquejar, a tua força será pequena. Precisamos ser fortes na adversidade. Que Deus abençoe e que você saiba que você não está só. Louvado então seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado por esta pequena palavra, mas de um grande exemplo que é o teu servo Jó, Senhor, que fala conosco até os dias de hoje. Contempla, nos olha, Senhor. Vê, Senhor, a adversidade dos irmãos, a de todos nós, pois somos fortes em Ti. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, passar lutas, passar tempos bons, ter fartura e ter falta. Em tudo devemos ser experimentados e provados e agradecidos ao Senhor. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe a sua vida. Continue com a gente e dobre o joelho e busque ao Senhor em todo o tempo. Amém?